Fala aí, pessoal. Estamos começando aí mais um programa do Quinta Geração. Tudo jóia? E aí, Keitão? Como é que vão as coisas aí? Tudo bem, Marcão? A gente começou o programa um pouquinho mais tarde, começou a gravar, né? O programa é gravado, não é ao vivo, porque eu peguei um engarrafamentozinho aqui de internet, a internet não estava rodando muito bem, então a gente acabou atrasando 20 minutos, porque agora, quando a gente vai pensar em engarrafamento, a gente tem que pensar também nesse mundo cada vez mais digitalizado, tem que pensar também no engarrafamento da rede, né? Às vezes a banda não tá boa, às vezes caiu a internet, aí você chega atrasado na reunião, aí você tem que mandar É, pelo WhatsApp dizendo, ó, tô tentando entrar, mas não tô conseguindo, a minha internet caiu. Às vezes não, né? Às vezes você acordou atrasado e aí aquela desculpa que se dá no trânsito, tô engarrafado. Na verdade, você acabou de sair da cama. A gente está falando isso porque o tema de hoje a gente vai falar de mobilidade urbana na sociedade digitalizada, né, Marcão? Como é que muda essa coisa de você se locomover, de você se mover para poder viver, né? Para poder ir para a escola, para poder ir para o trabalho, para fazer compras, para as compras chegarem, para ir ver os amigos. O que que muda nessa sociedade digitalizada, nesse processo de deslocamento que a gente chama de mobilidade urbana, né? sim. Como é que fica cenas como essa aqui, do metrô lotado de São Paulo? Vamos dar uma olhadinha nela? Já pegou o metrô assim, Marcão? Eu já Ah, peguei assim na Barra Funda umas duas vezes, não, eu já peguei uns momentos. né? Com esse mundo da digitalização, será que diminui cenas como essa aí? Vamos ver uma ceninha aqui de ônibus também. Quem nunca pegou um ônibus assim? Vamos dar uma olhadinha. E aí? Você também Você é olha, o sampa, ônibus né? já tá, o ônibus já tá lotadaço, você precisa pegar, aí você fala, não, dá uma apertada, você não sabe se você entra, se não entra, quem entrou. Aí chega o outro, o troço tá pior ainda. Mas você fala, não, vou esperar o próximo. Aí você olha pro ponto e fala, será? Ali Marginal Tietê, ô Pinheiros. Tá passando um riozinho no fundo ali. Ah, eu não sei. Peguei essas imagens aí no YouTube para a gente só colocar esses cenários. Para a primeira questão com essa com essa esse- com essa pandemia do coronavírus, você está tendo uma aceleração dos processos de digitalização em vários setores, né, em vários segmentos, né? Então, você tem um processo de digitalização no qual as pessoas passam a trabalhar em casa, o tal chamado home office, home work. Então, elas não precisam, para ir para o trabalho, elas não precisam sair de casa, pegar um ônibus, né? Pegar um metrô ou entrar no carro, né? Não vamos botar aqui cenas de engarrafamento, mas quem vive nas grandes cidades está acostumado a ficar parado. Quantas vezes eu fiquei parado na Marginal Tietê? Quantas vezes eu fiquei parado na Rebouças, né? Todo mundo das grandes cidades fica parado. Então, você não precisa desse deslocamento para ir para o trabalho. Então, você tira muita gente, quem trabalha na fábrica, quem trabalha em alguns segmentos, tem que continuar indo para a fábrica, mas muita gente você pode tirar desse processo, né? E quando você tira uma parcela da necessidade de ter que se deslocar, aquela parcela que tem necessidade de se deslocar pega digamos, um metrô mais vazio, uma rua mais vazia, né? O carro, um ônibus mais vazio. Em tese, pelo menos, essa é a possibilidade, né? Como é que você vê isso? Então, Keitão, eu tava pensando, essa semana, inclusive, eu acabei por uma demanda de uma amiga da Vanessa. Acabei fazendo uma releitura do Castells, né? O Castells, Manuel Castells, que eu não sei para quem está acompanhando a gente se conhece, né? É um sociólogo, né? Um pensador aí, que é uma referência, né? Vamos dizer assim, é um dos caras que eu acho que melhor interpretou o que seria esse processo de transformação. Ele pouco profetiza, né? Quase uma profetização. Ele fala, olha, meu, do ritmo que vão as coisas, a tendência natural é você ter um menor deslocamento de pessoas, a mobilidade humana vai diminuir muito, porque os serviços vão começar, a relação com o serviço, com produção,
vai ter nas chamadas infovias, né, os principais canais de transação, né? Não sei, eu estou sintetizando, hein? Mas eu fico pensando, cara, a gente fiquei imaginando assim, será que vai ser meio família Jacksons? Os Jetsons. Jetson. Os Jetsons. Jet, Quem tem Jetson. de 40 a 50 anos, com certeza já deve ter ouvido falar desse desenho animado, né? Que aquela navezinha, parecendo um drone, né? Ficava circulando, né? Os movimentos eram por camadas, uma coisa louca lá, né, futurista do desenho animado. Mas eu fiquei imaginando isso e passou já, né? Temos aí quase 30 anos e nós continuamos tendo ônibus lotado, metrô lotado, né? Então a provocação que eu faço é essa, né, Cleiton? Será que vai ser isso mesmo? Eu sei o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito louco, que é um momento híbrido. Você ainda tem grandes, né? Você tem ainda um sistema de mobilização urbana por transporte público, por carro, né? São Paulo, por exemplo, né? Trocentos mil carros na rua circulando, mas você tem ao mesmo tempo agora o surgimento, já vai fazer mais de uma década, que vocês têm os deliveries, né? Você tem a uberização dos serviços. Então a gente vê que as pessoas hoje têm uma estrutura que permite a elas se deslocar menos. Mas elas de fato estão se deslocando menos? Eu acho que essa é uma questão importante. Eu não sei, estou te provocando. O que tem que ver é como que como é que é a organização tem que ver como é que como é que é a organização do trabalho, né? Como é que a estrutura de produção se organiza, e aí a gente consegue ter uma leitura melhor de como é que são esses processos de mobilidade, como é que é esse cenário. Por exemplo, há muito tempo os escritórios não precisavam todas as pessoas irem ao mesmo tempo, todos os dias, nos mesmos horários, entrar no mesmo horário e sair no mesmo horário dos escritórios. O trabalho de escritório, primeiro, você podia transformar muito esse modelo de home office, já podia ter transformado muito essa questão dos escritórios. Por quê? Porque os escritórios, mesmo quando está todo mundo junto, os processos eles se dão a partir das máquinas, a partir dos computadores. Então, todo mundo que está lá no escritório, como é que ele manda um arquivo? Ele manda um arquivo para a pessoa que está do lado dela, ele vai no computador e manda esse arquivo pela internet, né? Manda esse arquivo para a pessoa. Como é que ele manda para o andar de cima? Também, né? Então, por que precisaria necessariamente estar um do lado do outro, se em qualquer lugar onde cada um tivesse, esses processos poderiam acontecer? Claro que você precisa de um arranjo para isso, mas você não precisava de todo mundo sair todo dia no mesmo horário, lotar as ruas, lotar o metrô. Então, esse mundo dos escritórios, desses processos, o mundo do direito, por exemplo, o mundo do direito, muita coisa você não precisa ir até o escritório, você não precisa ir até o tribunal, muita coisa você consegue resolver sem precisar ter a necessidade de deslocamentos todos os dias. O que eu coloco é que se você reestrutura isso, e uma parcela, ou seja, uma parcela das pessoas que todos os dias tem que se deslocar, e vão pensar que em grandes cidades, e mesmo em pequenas e médias cidades, boa parte dos trabalhadores não estão no setor de industrial, necessariamente no chamado setor de produtivo, né? Você vai pegar uma matéria-prima, transformar essa matéria-prima em algum outro produto, ou você vai pegar, ensacar essa matéria, esse material, ou envelopar isso para entregar. Boa parte dos empregos nas grandes cidades hoje são empregos desse setor de serviços e do setor de comércio, que muita coisa pode ser resolvido sem necessidade de todo mundo estar no mesmo escritório na mesma hora. Se você reorganiza esse universo de trabalho, esse campo do trabalho, né, para que as pessoas possam produzir a partir de suas casas, por exemplo, possam trabalhar a partir de suas casas, você tira toda essa galera, você tira da necessidade de circular todos os dias e voltar todos os dias. Mas então vai continuar a pegar ônibus lotado quem tem que ir para a fábrica? Mais ou menos, porque se você tira uma parcela de pegar ônibus lotado, o cara que mesmo assim, o trabalhador que mesmo assim, né, tem que ir para a fábrica, tem que ir, né, para a loja, ele vai pegar um ônibus mais vazio, ele vai pegar um metrô mais vazio, ele vai pegar uma estrada, né, uma rua mais vazia. Tá, mas aí deixa eu te colocar uma coisa então, porque, por exemplo,
Por que a pessoa sai da casa dela? Tentando fazer uma discussão um pouco mais para a vida cotidiana nossa. Por que um ser humano, um cidadão, e vamos comparar eu morando em Alfenas e você morando em São Paulo. Alfenas é uma cidade de 80 mil habitantes. Eu não tenho engarrafamento no nível, né, de São Paulo. Eu não tenho, com certeza, os problemas de mobilidade que São Paulo tem. Ponto. Muitos dos processos, e você está associando bastante, né, a questão da mobilidade, eu acho isso interessante, com um sistema econômico, né, com esse ecossistema econômico, né, com essas relações que tem, né, tal. Com a organização das relações de produção. Né, você está relacionando muito isso, né? Então tem produção, tem venda, tem consumo, tem quem consome, tem quem produz, e essas pessoas estão se deslocando para poder fazer isso. E você está dizendo que existem hoje formas que tornam desnecessária a mobilidade de uma parte dos agentes, né? Sejam eles consumidores ou produtores relacionados a isso. Mas aí eu fico pensando o seguinte, eu tentei imaginar aqui, por que uma pessoa sairia da sua casa? Certo? Eu vivo na minha casa, aqui é o lugar, meu ponto de partida e meu ponto de chegada, por princípio, né? E se eu me movimento, eu saio daqui para voltar para cá, né, no cotidiano. Então, eu saio daqui para quê? Para ir para o trabalho, eu saio daqui para estudar, se eu for aluno, escola, eu saio daqui para consumir, para buscar produtos para ter em casa, comida, qualquer coisa que eu vá comprar, né, tal. E eu também saio daqui por uma questão de socialização. Então, a pergunta que eu faço é, eu estou resumindo, não sei se isso aqui cobre tudo na vida cotidiana de uma pessoa, mas esses 4 aspectos da vida cotidiana de uma pessoa, como que isso que nós estamos conversando aqui pode ser afetado de fato, entendeu? Aí eu quero dizer o seguinte, até que ponto essa transformação, de fato, vai afetar qualquer contexto e todos os aspectos da vida cotidiana que levam o ser humano a se deslocar. Entende a minha pergunta? Vamos ter realmente essa transformação ou ela vai ser, na verdade, uma transformação híbrida? Não, mesmo que seja híbrida, porque tem setores e segmentos que simplesmente não dá. Você não tem como, por exemplo, você precisa, mesmo que com a mecanização, você vai reduzir o número de pessoas numa fábrica, mas você vai precisar de pessoas na fábrica. Mesmo que você tenha uma parcela enorme de vendas, aumente absurdamente as vendas pela internet, né? Mas você vai continuar precisando de alguém que leve pegue aquele material que foi pedido pela internet, coloque esse material num caminhão ou num carro para que esse produto, né, essa mercadoria seja entregue na casa das pessoas. Então, primeiro, sempre vai ter uma parcela da população e uma parcela significativa de trabalhadores, né, que vão ter que se deslocar, né, para poder realizar o seu trabalho. Então, primeiro, vai ser híbrida porque a comida continua e continuará sempre sendo uma coisa física, né? Não é algo digitalizável, né? Objetos, por exemplo, a gente está aqui falando na internet, mas a gente tem a máquina, né? Que é o computador aqui, que é o notebook. Isso é físico, isso tem que chegar até mim. Ou eu vou até lá na loja e compro, ou a loja vai mandar até mim. Mas para ela mandar até mim, uma série de pessoas tem que participar desse processo presencialmente, porque senão a máquina não vai chegar até mim. Então, primeiro que não é uma eliminando a outra, mas sim uma parcela, sim, do trabalho, que já é digitalizável, na verdade. O escritório, todos os processos já são digitais. As pessoas estão lá por causa de um modelo de organização que exige que as pessoas estejam lá, que não consegue organizar essas pessoas em espaços diferentes. Eu acredito que com a epidemia você acelera esses processos, tanto de digitalização de uma série de serviços, de uma série de segmentos que passam a agir de forma mais, digamos, digitalizada, mas também você vai acelerar os processos de organização desse trabalho, digamos, à distância, né? Então, você vai acelerar algo que aconteceria daqui 5, 10 anos, vai acontecer em um ano, né? Vai se acelerar esses processos. Lembrando que quando você citou, primeiro, a pessoa sai de casa para fazer compras. Então, muito vai se acelerar os processos de compra pela internet. Ou seja, muito mais gente já está comprando pela internet, isso deve aumentar.
e deve, então, ser reestruturado esse modelo de venda pela internet, se tornando mais eficiente. Saem para trabalhar. Muitos trabalhos já estão passando por esse processo de digitalização. Saem para estudar. Também, você que é da área de educação, sabe que agora está um voa barata no mundo da educação para tentar implementar, acelerar processos de educação à distância. Saem para fazer esporte ou para lazer, né? Então você vai para um parque, que você quer caminhar no parque, você quer ver a paisagem do parque, você quer fazer um passeio. Isso eu acho que não é possível de ser digitalizado, né? Embora tenha agora muitas experiências de digitalização de paisagem, que você vai lá em uma plataforma, né, 3D, você se sente estando no lugar, mas definitivamente não, E a não é própria a mesma questão coisa. da socialização, né? Quer dizer, você pode socializar virtualmente, digitalmente, como a gente está socializando aqui, mas ainda você vai ter, né, o contato face a face, fisicamente entre as pessoas. As pessoas vão, acho que ainda vão sentir necessidade disso. Pode ser Precisam, fazendo um precisam. exercício futurista, talvez daqui 100, 200 anos a gente viva numa sociedade que não se toque, né, que as pessoas, né, fiquem totalmente inertes dentro de um ambiente virtual. Não espero que isso não aconteça. Eu, nesse sentido, sou conservador. Mas o fato, fazendo aquele exercício de hipo-utopia, né, que eu comentei há um tempo atrás, né, tipo Black Mirror, né, aquela ideia de que, olha, diante do que nós vivemos hoje como desenvolvimento tecnológico, para onde nós realmente podemos ir como sociedade? Né? O que é possível se alcançar com o que nós temos de desenvolvimento tecnológico? Agora, tem uma questão, Cleiton, também, que eu acho que tem a ver com mobilidade, tem a ver com tudo isso, será que todo esse processo vai interferir, eu não sei se a palavra é essa, na arquitetura dos espaços, na forma de desenho dos espaços urbanos, do ponto de vista arquitetônico? E essa é uma discussão que eu me lembro que lá nos anos 90, um urbanista chamado Paul Virilio, eu me lembro que eu li um livrinho dele, chamava Espaço Crítico, que ele falava da reestruturação dos espaços urbanos, como que eles iam se recompor com esse processo de digitalização. Mas ele está falando isso lá no início dos anos 90. E aí ele fala da tendência de você ter os chamados, uma guetificação, né? A ideia de gueto, a ideia de você formar ilhas urbanas, aonde você, por serviços de delivery, teria acesso a esses produtos, né? Esses bens produzidos. Por internet você teria acesso a bens culturais, né? E a vida cotidiana seria dentro desse espaço. Ou seja, nós estamos falando dos condomínios fechados. Porque eu estou falando isso por causa da mobilidade, entendeu? O cara não precisa sair lá de dentro. Então, mas aí tem muito mais a ver com o processo de desigualdade social, que gera violência e que gera insegurança, e uma parcela que, sobretudo a parcela mais rica, que em vez de ter um olhar para a distribuição de riqueza como forma de você diminuir as tensões sociais, então diminuir a violência, prefere se apartar e construir ilhas de segurança onde eles possam viver ou circular mais tranquilos. É um processo que já vem de um bom tempo, mas tem menos a ver com o processo de digitalização da sociedade e mais a ver com essa questão da cidade violenta, da cidade árida, né? Tem um monte de autores que já discutiram isso. Canclini, que é um antropólogo argentino, mas que toda a sua história foi feita no México, né? Muita gente acha que ele é mexicano. Ele trabalha bastante isso quando ele vai discutir cidade, né? É uma cidade que cada vez mais se torna uma cidade para uma parcela da sociedade não quer passar pela cidade, porque é uma cidade que tem, né, ela é tensa, ela é violenta, ela é árida. Agora, uma parcela da sociedade, ela necessariamente tem que se deslocar. Então, quando você pensa num rearranjo das cidades, né, um rearranjo em que você está pensando na mobilidade é você ter trabalho em vários pontos da cidade. Então, alguém que mora na periferia não teria que se deslocar até o centro ou atravessar a cidade até as zonas mais ricas para ter trabalho. Então, você teria que pensar um redesenho nesse sentido. Não, legal isso que você está falando. Com a sociedade digitalizada, você pode repensar a organização do trabalho. Então, o cara pode continuar lá na periferia,
não ter nenhum emprego lá próximo, mas ele conseguir trabalhar num escritório Então, no centro. nós temos tecnologia com o desenvolvimento da IoT, que é a internet das coisas, né? Onde você consegue, por meio da internet, operacionalizar, né? Desenvolver ações à distância em máquinas. Então, se isso realmente crescer, como está se falando, um operador de máquinas não vai precisar nem sair da sua casa. Ele vai poder, da sua casa, operar uma máquina. O que vai ter que ter, talvez, é alguém para alimentar a máquina. Mas mesmo assim, se você indo mais longe, você vai ter o operador que vai operar a máquina, que vai alimentar a outra que vai produzir. Bom, nós estamos entrando aí numa Não, boneca isso é para o russa. próximo programa que a gente vai falar das Sim, mudanças do mundo do das mudanças do trabalho. mundo do trabalho, é verdade. Mas Trabalho. Por isso é uma exemplo, consequência. mudanças do mundo do trabalho. Por exemplo, a gente discute hoje uberização. E aí eu acho que para a gente fechar, já que a gente está falando de mobilidade, então você não conseguia achar, você não tinha achado uma solução para o transporte coletivo, aí você criou o transporte particular como modelo. Então, o Uber, você tem um carro, você tem o cara que tem o carro, você tem o cara que não quer dirigir um carro, ou que não tem um carro, mas que precisa se deslocar e não quer pegar o ônibus lotado ou o metrô lotado, por exemplo. Então, ele chama o Uber. O que o Uber faz? O Uber é o sistema, né? A empresa que sabe quem tem o carro e quer oferecer a carona e quem não tem o carro e quer se deslocar. Ele faz um encontro dos dois e por isso ele acha que ele não tem responsabilidade nenhuma pelo trabalhador lá que conduz o carro. Não vou entrar nessa discussão que é produção. Não, mas aí já essa questão está associada com uma outra temática. Mas eu queria colocar um pouquinho de pimenta nesse manjar, porque no manjar é o seguinte, que muita gente idolatra os Ubers. Nossa, que maravilha, né? Que agora eu pago R$2, R$3, consigo ir para minha casa e não preciso pegar aquele ônibus lotado. Eu pago R$5, R$6, R$10, a relação custo-benefício vale. Só que do ponto de vista do que nós estamos discutindo aqui de mobilidade, a uberização desse meio de transporte, ela não resolve o problema de mobilidade. Por quê? Porque você coloca um monte de carro circulando. Pessoas que não andavam de carro estão andando de carro agora. Porque eu não estou entrando na questão do problema do monte de carro. Eu estou entrando na questão de que a digitalização vai gerar um problema que a gente vai discutir no próximo programa, e aí eu acho que a gente já pode até encerrar, fazer uma ponte, que é o seguinte, né? Todos esses processos vão fazer uma mudança muito forte no mundo do trabalho. Eu entendo que essa ponte, que eu acho que é isso mesmo, eu acho que essa é uma discussão que não tem jeito, nós não temos como fugir disso, porque isso vai atingir, essas questões todas vão atingir esse mercado, né, que se formou com a uberização, né, do transporte. Nós temos a uberização de outros modos aí, né, de serviços, que também vai existir, está existindo já, né, na verdade. Então, acho que tudo isso tem impacto, né? Essa questão toda acaba tendo impacto no que você está falando, no mundo do trabalho, com certeza. Embora eu acredite que com a digitalização, maior digitalização dos processos produtivos, você vai criar uma situação em que você tira muita gente da necessidade de estar se mobilizando, se movimentando para ir para o trabalho, ou ir para a escola, ou fazer compras o tempo todo, ou todos os dias. Então, você vai tirar uma galera de circulação e você diminui. Então, para aqueles que têm que pegar, vai pegar um transporte, vai pegar um transporte público, ou vai pegar as ruas um pouco mais vazias. A questão é que impacto isso também traz para o mundo do emprego e da renda. Que empregos são destruídos? Né? Como é que eles se recompõem? Essa é uma questão. Né? Claro que isso vai fazer um redesenho. Por exemplo, você pode ter escritórios que são escritórios. Você não precisa desses grandes escritórios mais, por exemplo. Ou você não precisa dessas grandes lojas, porque se você muita gente aumenta-se a compra pela internet, por que você precisa de tantas lojas físicas por aí? Você pode ter um armazém. E eu vou longe, mas eu vou longe, eu vou trazer isso para o próximo programa nosso, então. Pelo que eu estou entendendo, nós estamos caminhando para discutir o mundo do trabalho, né? As relações de trabalho, como é que vai ser o mundo do emprego. Uma questão de fundo que fica, para mim, é se essa reestruturação, qual é o impacto do ponto de vista ético, moral, que ela vai ter para o mundo, né? Nós vamos excluir um conjunto de pessoas, como essas pessoas vão ser incluídas, e aí eu não sei se a gente discute também essa questão, que é maior do que o mundo do trabalho, que é o papel do Estado, eu acho que é um outro tema,
mas eu acho que é O uma papel do discussão. Estado é um outro momento. Olha que uma coisa vai ficando, né? Primeiro a gente precisa entender os impactos no mundo do trabalho, e aí eu acho que é uma discussão que vale muito a pena, e depois entender qual é o papel do Estado nesse novo cenário que se desenha para o mundo do trabalho. Tá joia, então. Acho que é isso, né, Gaetão? Estamos encerrando. Então, tchau, Marcão. Tchau para quem assistiu a gente. Ó, Tchau, quem está pessoal. assistindo a gente no YouTube, assina o canal, clica ali no sininho ali para você ser avisado, né? Você ser avisado quando o nosso tiver um novo programa no ar. Dá um joinha para a gente, sabe? Curta aí Se inscreve na esse nossa vídeo. página lá também. Se inscreve Entra, no nosso canal. Quem acompanha está a nossa assistindo no página. Facebook, dá um coraçãozinho. Eu gosto mais de coraçãozinho do que joinha, então dá um coraçãozinho, mas se quiser dar um joinha também é muito bem-vindo. Obrigado. Valeu!